Neste vídeo, vamos entender como provar que um conjunto não é contável. Para provar que um conjunto infinito não é enumerável, nós vamos utilizar um método denominado diagonalização de Cantor. Vamos inicialmente entender a ideia por trás da diagonal de Cantor. Para isso, coloco na parte superior um trecho de um livro bastante didático que infelizmente não encontro ele em português, mas tentarei explicar com a definição em inglês. Traduzindo, o princípio da diagonalização. Seja R uma relação binária sobre um conjunto A. Então, vamos materializar, visualizar o que está sendo dito. Então, suponha que o nosso conjunto A seja 1, 2 e 3. E então, vamos supor uma relação binária qualquer. Então, aqui, uma relação R binária, que é, na verdade, um subconjunto do produto cartesiano de A vezes A. Então, vamos ilustrar essa relação da seguinte forma. Então, aqui eu tenho A e aqui eu também tenho A. Linhas e colunas. Então, aqui eu vou ter 1, 2 e 3. E aqui eu terei 1, 2 e 3. Então, eu vou definir a minha relação binária. Então, a presença de um x vai, numa determinada posição, vai dizer que o elemento na linha e o elemento na diagonal pertencem à relação. Por exemplo, aqui eu vou colocar x, indicando que o par 1, 1 pertence à relação. Colocarei também um 3, indicando que o par 1, 3 pertence à relação. Colocarei 2, 2, indicando que o par 2, 2 pertence à relação. E colocarei 3, 1 e 3, 2, indicando que o par 3, 1 e 3, 2 pertencem à relação. Então, essa é a minha relação binária. Você poderia definir a sua. Desculpa, aqui na verdade é x. Certo? Então, vamos dar prosseguimento. Seja R uma relação binária sobre um conjunto A e seja D um conjunto diagonal para a relação R. E esse conjunto diagonal D, ele é construído da seguinte forma. Ele é composto por todos os elementos A, tal que A ele pertence ao conjunto Azão, onde a relação foi definida, porém, o par ordenado AA ele não pertence a R. Vamos observar aqui nessa relação que nós construímos. O par AA ele sempre vai existir onde? Na diagonal. 1, 1, 2, 1, 3, 3. Então, ele vai se preocupar justamente nesses elementos aqui da diagonal. Peço para que você, caso não tenha entendido, pause o vídeo e reflita quanto a essa definição. Porém, na verdade, essa diagonal ela vai ser construída da seguinte forma. Nós vamos percorrer a diagonal e perguntar: 1, ele pertence à minha relação? Sim, pertence. Então, 1, ele não vai pertencer à diagonal. 2, 2, ele pertence à relação? R, pertence. Então, ele não vai pertencer à diagonal. O par 3, 3, ele pertence à relação? Não, ele não pertence à relação. Então, justamente, esse predicado daqui, ele vai ser verdadeiro. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a diagonal, justamente, ela vai ser formada pelo elemento 3. Então, é como se a diagonal, na verdade, ela fosse o complemento da diagonal principal. Exemplo, vamos pensar aqui uma relação qualquer cuja o conjunto A tenha 4 elementos e a diagonal seja, por exemplo, isso daqui.
onde x indica que o elemento naquela posição, o par ordenado naquela posição, pertence à relação. Então, o que seria a diagonal de Cantor? Seria justamente o complemento. Então, se o primeiro elemento da diagonal principal pertence, aqui não vai pertencer. Se não pertence, então aqui pertence. Aqui pertence, não vai pertencer. Aqui não pertence, então vai pertencer. Então, observa que interessante. Então, o princípio da diagonal de Cantor, ele vai construir uma diagonal denominada por Z, de modo que essa diagonal, ela é o complemento da diagonal principal. Então, definimos então a diagonal D, vamos então dar prosseguimento. Para cada elemento Azinho do conjunto Azão, seja R de A, o conjunto definido por B, tal que B é um elemento de Azão, e observe que o par ordenado Azinho, Bzinho, pertence à relação. Em outras palavras, nós vamos poder definir, por exemplo, nessa relação, para cada elemento, o seu conjunto da relação. Então, o subconjunto da relação. Então, aqui nós temos, por exemplo, R1. Então, vamos aplicar a definição. Vamos pegar cada elemento cada par ordenado que possui 1 na primeira posição. Ou seja, nós estamos olhando apenas para a linha 1. Então, quais são esses elementos? O próprio 1. O par ordenado 1, 2 pertence? Não pertence. Então, o 2 não vai pertencer ao R1. O par ordenado 1, 3 pertence? Pertence. Então, o R1 ele vai ser formado por 1, 3. Vamos, então, observar R2. Quem seria, então, o conjunto R2? Seria apenas o número 2, pois o que esse conjunto que nós definimos faz é simplesmente olhar para a linha e mapear, colocar dentro daquele conjunto todos os elementos que estão relacionados com aquele elemento da linha, que encabeça, que está na primeira posição do par ordenado. Vamos então, para concluir, encontrar o conjunto R3. Então, o conjunto R3 ele é formado basicamente por esses dois elementos, 1 e 2. Bem, dando prosseguimento, vem a parte mais interessante do princípio da diagonal de Cantor. Dessa forma que foi construída, o conjunto D ele vai ser diferente de cada um desses conjuntos RA. Vamos ver? Então, aqui nós construímos a diagonal D, que contém apenas o 3, mas observe que D ele é diferente de R1, ele é diferente de R2, e ele também é diferente de R3. E isso se dá, basicamente, porque para cada posição, para cada RA, nós pegamos o complemento na posição específica. Por exemplo, no R1, se o par 1, 1 pertencesse, que no caso pertence, 1 não vai pertencer à diagonal. No caso 2, o par 2, 2 pertence, então ele não vai pertencer à diagonal. Já no caso 3, 3, 3 pertence? Não, não pertence. Então 3 vai pertencer à diagonal. Então dessa forma, nós estamos construindo um conjunto D que ele vai ser obrigatoriamente diferente de cada uma das linhas, dos conjuntos indicados pelas linhas. Então, dessa forma, nós construímos um conjunto que vai ser diferente. E isso vai ser o nosso pulo do gato extremamente importante para realizar provas de que um conjunto ele é não contável, que ele não é enumerável. Então, no próximo vídeo, nós vamos justamente provar que o conjunto potência dos números naturais, ou seja, o conjunto dos subconjuntos dos números naturais, não é enumerável. Muito obrigado.